Mas que bom podemos estar então nessa noite juntos para falar dos grandes feitos de Deus. Da mesma maneira que eu tenho falado que lá na Tailândia é algo surreal, é algo totalmente sobrenatural que está acontecendo lá, né, de um vilarejo, por causa de uma pessoa que não servia ao Senhor, pelo contrário, onde teve a cura, todo aquele vilarejo está conhecendo, portas estão se abrindo. Isso não tem como nós darmos nome a não ser milagre. E eu tenho certeza que muitos de nós aqui já vivemos milagre alguma vez na vida. E eu quero te dizer, você que tem dúvida, pastor, acho que eu nunca tive um milagre. Quero falar, se você respirar agora já é um milagre. Né? Você estando respirando agora, neste momento, já é um milagre do fôlego de vida em nossos pulmões. E o milagre é algo extraordinário. O milagre ele é literalmente algo que nós não conseguimos explicar. O milagre não é algo natural. Isso que eu vejo não é um milagre aqui, mas aquilo que eu creio, aquilo que eu espero. A Bíblia fala que a fé é a base, é o alicerce onde o milagre acontece. Fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas daquilo que eu espero. E dentro de tudo isso, que nós vemos que tem várias maneiras de nós experimentarmos de milagres, segundo a Bíblia. Mas, quando nós nos deparamos, nós pensamos que o milagre, precisamos apenas ter a fé. E isso não está errado. Sem a fé, nós não conseguimos muitas vezes experimentar nada da parte do Senhor. Mas, se eu falar para você que tem coisas que não é só a fé. Perceba que a mulher do fluxo de sangue, quando ela fala, se eu tão somente tocar a orla das vestes de Jesus, eu serei curada. Essa mulher demonstra uma fé extraordinária. Ela teve limitações, perdas, frustrações, fracassos, mas a fé dela era, eu preciso tocar em Jesus. Mas perceba que a viúva de Naim, ela não estava pedindo para o filho ser ressuscitado. Ela estava indo em um cortejo, em um funeral, para fazer o enterro do seu filho. E a misericórdia, a compaixão de Jesus fala, peraí, ele toca naquele caixão e aquele garoto levanta e Deus é glorificado. Perceba que tem outros ingredientes para o milagre acontecer, como por exemplo Ana. Ana sempre tinha fé, ela sempre teve a fé, mas foi uma vida de intercessão, aonde até mesmo um sacerdote chama ela de embriagada, falando, viu? Pare, peça ajuda, né? Vá para o AA ou algo nesse sentido, para você ser curada dessa embriaguez. Mas ela fala, Senhor, eu estou gastando a minha alma. Ela estava numa vida de intercessão. Então perceba que tem muitas coisas que vamos nos deparar, como por exemplo, talvez pode pegar sobre a obediência. A Bíblia fala que Pedro diz, Senhor, és tu? Então, se for o Senhor, manda eu ter contigo. Então venha. Quando ele pede para lançar as redes, ele também fala, Senhor, se eu pesquei a noite toda e nada peguei, mas segundo a tua palavra. Então perceba que a fé sim, ela é a base dos milagres. Mas só a fé em si não vai romper, não vai romper aquilo que é um princípio de Deus. A nossa fé, o nosso jejum não vai mudar a essência de Deus. Mas sim, nós vamos ver o propósito que Deus tem. Então o fato, às vezes nós fomos muitas vezes talvez ensinados. Se você jejuar, algo vai acontecer na sua vida. O jejum e a oração é eu me apropriar de algo consumado. Jesus já consumou tudo ao teu respeito. Mas ele é imutável, não é a minha ação natural que vai fazer Deus ser o meu garçom. Senhor, eu estou com fé, eu quero amanhã receber 10 vezes mais o meu salário. Não é dessa maneira. Deus não é um garçom que vai fazer, garçom, eu quero a conta agora. Agora eu não quero mais participar de tal coisa. Agora eu não quero mais fazer isso. Dentro de tudo isso, querido, eu ouso dizer, e o tema que o Senhor trouxe ao meu coração nessa noite dentro de tudo, esse contexto que o Senhor ministrou no meu coração, é que existem milagres que não são para todos. Eu creio que existem milagres que pode ser que ele esteja disponível, mas não é para todos. Que nem todos vão querer algo. Perceba, querido, quantas vezes você começou a academia e você não completou um mês. E fala, mas agora eu fiz a matrícula. Eu peguei o Black Friday, paguei 12 meses com a promoção de 4 meses. Que adianta você não vai? Ou seja, o fato de fazer a matrícula na academia não vai já te colocar em forma. Então perceba que não basta apenas, viu? Eu tenho fé que agora vai acontecer. Mas se não for para a academia, não muda. Então perceba que há milagres que não são para todos. Tem milagres que dependem de algo a mais. A fé é algo indispensável. Mas tem uma postura em nosso coração que precisa ser feito. Tem uma postura em nosso entendimento que precisa ser realizado. E dentro de tudo isso, que tem uma história que fala sobre um lenhador. Aonde
ele estava conversando com as pessoas e de repente eles falaram que tinha uma pessoa lá que sempre vencia as competições, né, de cortar lenha. E ele começa lá a cortar a lenha e de repente o mais jovem, ele não para, ele está no vigor, está na flor da sua idade, da sua força. E ele vai cada vez golpeando mais, derrubando madeira, cortando lenha. E tem uma pessoa mais experiente. E de vez em quando aquela pessoa parava e ele falava, olha só, eu vou ganhar essa competição. Aquela pessoa está parando de vez, quase sempre está parando, e eu não estou parando. No final, aquela pessoa que parou algumas vezes, ele tinha cortado muito mais lenha, e aquela pessoa ficou indignada, mais jovem. Falou, eu não parei, eu fiz força, eu me dediquei, e como que você venceu? Você estava toda hora descansando. Ele falou, você que pensa. Toda vez que você estava querendo fazer forças a mais do que o necessário, do que você não precisava, eu estava parando, mas não para descansar, mas para afiar o meu machado. Então perceba que tem coisas que às vezes nós fazemos tanta força, mas não é isso que Deus quer de nós. Às vezes tem coisas que são mais fáceis se nós aprendermos com realmente aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Perceba que às vezes nós começamos a compreender, dentro dessas historinhas que falam, que tinha também um outro lenhador, que no primeiro dia, ele estava com o seu equipamento preparado, e de repente no primeiro dia ele derruba 10 árvores. No segundo dia, aquelas 10 árvores já não conseguiu mais serem derrubadas. A meta dele caiu pela metade, e ele conseguiu derrubar apenas 5 árvores. Mas ele teve um trabalho extra para aquilo. E no terceiro dia, perguntam, né, quantas árvores você derrubou hoje? Ele falou, consegui derrubar só uma, mas eu trabalhei dobrado. E a pessoa pergunta para ele, mas você teve que trabalhar dobrado, mas você, por um acaso, você afiou o seu machado? Ele falou, eu não tive tempo, porque eu estava derrubando árvores. O que eu quero dizer para você e para mim nessa noite, que muitas vezes nós focamos em um resultado e esquecemos das nossas ferramentas. Nós queremos fazer muito na força do nosso braço, e é por isso que há milagres que não é para todos. Tem milagres que às vezes, ao invés de nós vivermos eles, às vezes nós vamos nos cansar e nos machucar. Tem coisas na nossa caminhada, na nossa vida, que não se trata de força, meu irmão, se trata de preparo. Não se trata de quanto eu aguento a bater cada vez mais. Então perceba que dentro de tudo isso, dentro dessas histórias de lenhador e assim por diante, é só quem já cortou lenha, ou para um bom guarapuavano, como diz o Elvis, só para quem já picou lenha, que sabe exatamente, meu irmão, o que é você tentar cortar lenha com um bom machado ou com um machado ruim. A Bíblia fala no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10. Se o machado está cego, ou está embotado, está sem fio, e a sua lâmina não foi afiada, preste atenção, meu irmão, é preciso golpear com mais força. E ele termina dizendo, agir com sabedoria assegura sucesso. Ou seja, estar desprovido de sabedoria, para não falar burro, de falta de inteligência, a teoria é que nós vamos golpear com mais força, mas talvez o resultado não vai acontecer. E é por isso que se o nosso machado, se coisas da nossa caminhada, da nossa vida, ele não for afiado, ele estiver cego, embotado, a lâmina dele não vai cortar. E a questão é que nós vamos tentar compensar na vida. Nós vamos querer fazer mais força. A gente vai querer fazer, realmente, se dedicar muito mais. Dentro dos nossos lares há muitos casamentos dessa maneira. Eu tento muitas vezes pensar tanto lá no futuro, lá na frente. Eu preciso trabalhar, porque lá na frente eu posso aproveitar minha velhice. Na verdade, trabalhou tanto que não viu os filhos crescer, não curtiu a sua esposa, não comprou o jantar dos namorados do ano passado, e amanhã você pode comprar, meu irmão. Ou seja, né, o ingresso lá, teu convite. E às vezes o que acontece nas caminhadas, nós começamos a golpear mais forte, e de repente, quando a gente vê, ao invés de aproveitarmos a velhice, você tem dinheiro para comprar o remédio. Então perceba que às vezes nós queremos aumentar a força, o impacto, mas não se trata disso. A caminhada cristã para viver milagres, nós sabemos que tem alguns meios onde nós começamos a aprender, com essas historinhas que nós ouvimos por aí. Ou seja, aquela pessoa mais velha, mais experiente, ele não estava descansando, mas ele estava investindo tempo afiando o machado. Quando o machado não corta, quando ele perde o fio, ele perde o seu propósito. E é por isso que casamentos, muitas vezes, que não são afiados, ou talvez você afia ele apenas no dia 12 de junho, né, de todo ano, você leva a sua esposa no melhor restaurante. Entenda algo, a tua esposa não se importa com o melhor restaurante, ela se importa com a companhia que ela leva.
Ela não se importa você sentar e aquela luz de vela na frente e falar assim, eu te amo. Amor do céu, o que a gente vai fazer com tal coisa do trabalho? Esqueça. É o momento de você olhar para ela e ela olhar para você. É o momento de vocês lembrarem como vocês eram e como vocês estão. Mas não falar do cabelo que tinha e não tem mais. Mas falar daquilo que foi bom e que deve continuar ser regado. Para quê, querido? Para que o fio continue cortando. Amém, né, irmão? Amém. Então, quando nós começamos a entender tudo isso, querido, nós vemos que dentro de tudo isso, nós queremos avançar. Nós queremos desenvolver, nós queremos crescer. Como aquele jovem cortando, ele queria fazer com tudo. O problema é que ele estava com um machado com o fio embotado, com um fio cego. Então esse texto de Eclesiastes, ele fala que o machado que não corta é o machado que cansa. O machado que não corta é um machado de desperdício. O machado que não corta é de esforços que não servem para nada. E é por isso que a nossa caminhada, muitas vezes nós não conseguimos viver os milagres. Porque nós estamos batendo com um machado que não corta. Nós estamos querendo ter um resultado onde nós não estamos tendo o discernimento, que não estamos parando para descansar, mas o que nós estamos fazendo não é para trabalhar menos, mas é para realmente nós trabalhar melhor. Não é para nós apenas ter uma vida, não. Então dentro de tudo isso, o que eu quero trazer ao nosso coração nesta noite, de uma maneira, a gente vai estar abrindo a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Há um texto bem conhecido nas Escrituras. A gente vai ler, depois eu contextualizo um pouquinho. A palavra do Senhor fala assim, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Próximo versículo. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar uma viga para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse, podem ir. Então um deles perguntou, não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou, ah, meu Senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou, onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse, pegue-o. E o homem esticou o braço e pegou. Qual era o contexto desta época, querido? As pessoas que governavam aquelas nações, aqueles povos, estavam se corrompendo cada vez mais. Ao invés de eles continuarem cultuando e servindo a Deus, eles estavam levantando outros deuses. Se nós pegarmos toda aquela parte histórica deles aqui, nós vemos que eles estavam com fome. Se nós lembrarmos de 2 capítulos antes, que fala que havia fome na panela, aquele texto de Eliseu ali, perceba que eles estavam com tanta fome que eles saíram procurar comida e acabaram pegando até uma erva venenosa. Então perceba, estavam com fome, estavam com problema, passando lutas. Perceba que eles estavam numa escassez de recursos. Tanto tinha escassez de recursos que o machado era emprestado. Então perceba que havia tantas coisas ruins naquele contexto que eles estavam vivendo. Mas perceba que os discípulos começam a fazer algumas coisas que mexem muito com o meu coração. Eles decidem, para mim, tem um entendimento que há milagres que não é para todos, mas para aqueles que desejam mais fundo, o raso, querido. Aqueles que estão no raso, sempre para aqueles que querem ir para o mais fundo, vai ser uma razão de talvez falar, por que você está querendo mais? Aqui está bom. Vai ser sempre algo, querido, para você trazer estranheza às pessoas. Mas o versículo 1, se nós pudermos voltar ali. Olha, a Bíblia fala que os discípulos. Então não era que assim, um dos discípulos. Na Bíblia fala que os discípulos. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno. Meu irmão, talvez eles poderiam ter todos os argumentos. Tudo estava se corrompendo, tudo estava indo de mal a pior. E eles podiam falar para Eliseu, o mestre, o profeta, vamos colocar uma plaquinha lá fora, lá na nossa casa, onde nós moramos, onde nós convivemos, onde nós estamos alojados, dizendo, não há vagas. Meu irmão, nós íamos pregar sobre isso. Olha a organização, ao invés de pensar em número, ele pensou em qualidade. Nós iríamos usar vários argumentos. Mas o que os discípulos falam, eles falam assim, ao invés de nós colocar uma plaquinha, não há vagas, vamos pensar, o lugar não está apertado.
Quantos pais aqui, meu irmão, não levante sua mão, mas quantos pais aqui no primeiro filho, você levou teu filho para o médico, ele estava com dor nos ossos, no corpo. Falou, meu Deus, meu filho está doendo o corpo, meu filho está com dor, que doença que ele tem? E o médico falou, não se preocupe, é o estirão que ele está tendo, ele está crescendo, é os ossos, é os nervos, é a pele, é tudo. Então perceba, irmão, que o crescimento, ele é algo que tem que acontecer na nossa vida. O que vai acontecer com uma pessoa, querido, que talvez você vai permanecer colocando ela dentro de um berço? Quem já foi dormir lá, quem é um pouquinho mais alto, lá no Jordão, na chácara da igreja, lá, levanta a mão. Quem dorme com as pernas meio encolhidas? Porque nosso beliche está meio curto, não é, meu irmão? Você deve sempre com as pernas encolhidas. Imagine você dormindo no berço a qual teu pai e tua mãe comprou para você quando você era bebê. Com certeza você ter muitos problemas. Por isso que nós temos que entender que a primeira virtude que eu vejo nesse texto é que eles tinham um desejo de crescer. O problema, muitas vezes, é que nós nos acostumamos com algumas coisas, falamos, Deus, por que eu não vivo milagre? Porque nós nos acostumamos do jeito que está. A Bíblia fala que eles têm tanto desejo que eles chegam para o profeta e falam, vê que o lugar onde nós estamos é pequeno. Então perceba que não é um que chega, mas eles chegam num grupo e falam, Eliseu, o lugar que a gente está é muito pequeno, está apertado, nós precisamos avançar. Meu irmão, tenho certeza que todo mundo já usou um sapato apertado. Quando se tira no final da tarde, teus dedos estão tortos, você demora até esticar, você começa a fazer até uma fisioterapia antes, no banho, com água quente. Porque o apertado não tem prazer. Porque aquilo que é apertado, meu irmão, ele limita o crescimento. Aquele que gosta de ver no aperto, ele nunca viverá coisas maiores. Você não tem prazer em passear. Dê um sapato bem apertado para tua esposa e um cartão, meu irmão. E ela ir não arrisca dar o cartão para ir no shopping, porque é capaz dela ir com dor mesmo. Não dá esse exemplo. Você não fala assim, não vou dar, que ela não vai andar muito. Não, às vezes ela vai, irmão. Ela vai. Então vamos fazer o seguinte, não, mas dê sim, irmão. Dê o cartão, amém? Vai, esposa, fala assim, amor, eu não vou gastar muito. Fale. Vai, profetiza, nem que seja pela fé que você vai gastar pouco. Então veja, meu irmão, a Bíblia está falando que eles verem que o lugar é pequeno. Ou seja, nós não podemos parar o crescimento. E às vezes fala, Deus, eu quero crescer a minha casa. Eu quero crescer com entendimento na minha casa. Eu quero avançar no meu casamento. Não é porque os anos estão passando que eu tenho que ver na mesmice. E o nosso problema, querido, é ver as coisas apertar. O nosso problema é ver as coisas ficarem pequenas. Meu irmão, quando você casou, talvez você queria ter um saveirinho. Hoje, talvez você tenha 4 filhos, 3 filhos, você não pode mais vir na saveirinho. Você tem que pôr amarrado na caçamba atrás, não pode, é multa. Tem gente que tem carro 7 lugar. Por quê, meu irmão? Porque tem mais filhos do que o necessário. Não necessário, mas do que cabe naquele carro menor. Não, isso é bíblico, é para encher a terra, não é isso que Deus falou? Então é bíblico. Você que tem pouco que é antibíblico. Tem que encher a terra, meu irmão. Então perceba que a Bíblia então está dizendo que o lugar onde eles estavam é um lugar pequeno. Isso significa, ele demonstra ao meu coração que eles tinham desejo de crescer. Agora, querido, o crescimento não pode gerar crises. O crescimento pode gerar crises, mas as crises não podem parar o avanço. O teu filho talvez ou você teve dores no teu corpo quando estava em desenvolvimento, mas essa dor não pode parar o teu desenvolvimento. Você não pode chegar lá e falar, então vamos fazer o seguinte, meu filho não precisa crescer. Meu irmão, a Diana viveu uma crise, uma época quando nossos filhos eram pequenos. Um ainda é. Mas quando o Samuel, ela falou, Deus do céu, será que o Samuel não vai crescer, vai ficar do meu tamanho? Ela falou, tem que ficar pelo menos igual a você. Eu falei, Di, fique tranquila. Quando o Samuel passou, a Di falou, graças a Deus, já passou de mim, tá bom. Então percebam que quando não tem crescimento, acontecem crises. Mas durante o crescimento, talvez as crises também vão acontecer. Mas essas crises, querido, elas não podem parar o avanço que Deus tem. Dentro do teu casamento, às vezes existem apertos. Para você aprender a viver apertado, não. Para você aprender que você tem que dar espaço para que Deus possa encher. Perceba que a Bíblia fala que diz que o lugar era pequeno. A viúva de 2 Reis, capítulo 4, a Bíblia fala que ela já não tinha seu marido, que seus filhos iriam ser pegos como escravos para pagar uma dívida adquirida, ou feita pelo seu esposo. A Bíblia fala que ela chega até o profeta e fala, olha, meus filhos vão ser pegos como escravos. Ele faz uma pergunta, o que você tem na tua casa? Ela fala, um pouco de óleo. A Bíblia não fala quantos ml, mas vamos ser bem generosos que ela tinha uns 2 litros de óleo na casa.
Ele fala, vai, peça a teus vizinhos vasilhas vazias. Entra você e teus filhos em tua casa, fecha a porta e despeja o azeite que você tem nessas vasilhas. Perceba que Deus só vai encher aquilo que eu e você damos espaço. Se você aprender a viver apertado, você vai viver apertado, e pode ser que isso não muda a tua salvação. Mas muda o que você tem vivido aqui. Se você vai ouvir sobre milagres, ou você vai viver os milagres. Aquela mulher fecha a porta e começa a despejar o azeite das botijas vazias. A Bíblia diz que enquanto tinha espaço, o milagre aconteceu. Enquanto ela deu espaço, o milagre do óleo foi se multiplicando. Talvez eu e você não vemos, porque há milagres que não é para todo mundo. É para aqueles que dão espaço para que Deus possa encher. É para aqueles que dão espaço. O meu casamento, pastor, está apertado. Permita Deus trazer refrigério, dando espaço para ele. Meu irmão, volto a dizer para você, na tua agenda de amanhã, que já começa uma segunda-feira corrida, aonde está Jesus na tua agenda? Pastor, eu só não coloquei porque eu não tenho espaço. Esse é o problema de não ver milagre muitas vezes. Existem milagres que é misericórdia, como foi a viúva de Naim. Mas existem milagres que é aquele que eu desejo tocar na hora das vestes dele. Se ele está no encaixe durante o nosso dia, querido, pode ter certeza, talvez nós não vamos viver os milagres aos quais nós poderíamos viver aqui. E isso não estou relacionando à salvação, porque ter fé em Cristo e confessar Ele é o princípio que nos leva à salvação. Mas a questão de ver coisas diferentes, extraordinárias, onde outros também sejam impactados. Sabe o que era? Esses discípulos e profetas, eles tinham um seminário para falar de Jesus, para falar dos feitos de Deus. O que Eliseu estava fazendo eram turmas de seminário, eram cursos de capacitação ministerial, eram cursos sobre libertação, eram cursos sobre tantas coisas que nós fazemos aqui no dia a dia da igreja. Mas o que a Bíblia fala é que eles verem que o local onde eles estavam era um local pequeno e apertado. Agora presta atenção, meu irmão, tem muitos casamentos que vão se diluindo no dia a dia, sabe por quê? Porque um espera que o outro faça a parte dele. Perceba que a Bíblia está falando aqui, no versículo 2. Versículo 2. Vamos ao Rio Jordão. Não, volta faz favor, que ali acho que também tem na primeira parte. Não, pode ir para o 2. Ele fala assim, vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar uma viga. Perceba, irmão, que ninguém está se isentando. Ele falou, é uma responsabilidade nossa. E só não vive milagre quem talvez não tem responsabilidade em permitir realmente ampliar aquilo, a acrescentar, a dar espaço, vazão, como aquela viúva fez. Ou seja, cada um tem uma responsabilidade. E às vezes tem marido que espera da esposa. Existe esposa que espera do marido. Existem filhos que esperam dos pais. E não é assim. A nossa caminhada, a primeira coisa que esse texto mexe muito com o meu coração, é quando eles falam realmente que eles desejam crescer. Mas olha o que fala a metade aqui dessa segunda frase. Poderá cortar uma viga. Meu irmão, eles foram cortar o que lá na floresta? Árvores. A Bíblia, em várias versões, diz árvores. Diz tronco, mas essa versão aqui da NVI diz viga. E essa mexe muito com o meu coração. Porque quem quer viver um milagre, querido, ele tem que ter uma visão de crescimento. Eles não enxergavam as árvores como árvores, já enxergavam elas transformadas em vigas. O que é uma viga? É estrutura de construção. O que é uma viga? É um pé direito para você ampliar coisas. Não tem como você, querido, querer ampliar se você não tem estrutura. Ah, mas eu tenho só sonho. Meu irmão, vai continuar sonhando. Mas para realizar, primeiro eu tenho que desejar crescer. Segundo, eu tenho que ter visão de crescimento. Eles tinham essa visão e eles chamam as árvores de viga. Sabe por quê? Porque eles não enxergavam o momento, eles enxergavam o futuro. Muitos de nós olhamos o momento, nos calamos porque vemos talvez todo o caos que está à nossa volta. E eles viviam um caos. Religioso, espiritual, cultural, tudo ia de mal a pior naquela época. Talvez não muito diferente do que nós estamos vendo nos dias de hoje. Mas quando eles desejam crescer, eles chegam para o profeta. E o lugar que a gente está é pequeno. Vamos ir para um lugar maior. Vamos, e a Bíblia fala então que cada um deles assumiu a sua responsabilidade. Cada um deles sabiam que tinham que fazer cada um a sua parte. Cada um deles que sabiam que tinham que remar para o mesmo lugar. Porque visão de crescimento, querido, não é apenas eu enxergar aquilo que eu vejo, mas aquilo que eu creio.
E quando nós começamos a ver esse contexto, eles foram cortar vigas. Por que algumas versões falam viga? Porque ele já vê com uma ótica do futuro, com uma ótica profética, com uma expectativa, não de ver árvores com seus galhos e folhas, mas eles já viam tudo construído. Meu irmão, você que já construiu algo, está construindo, você não começou pensando na bagunça, você pensou começando no projeto concluído. Quem pensa na bagunça, quem pensa no estresse que o processo dá, não começa. Mas quando você olha aquela planta e fala, olha só como vai ficar bonito. O que eles estão fazendo é tendo uma ótica profética. Eu já vejo vigas. É por isso que nós temos que começar a olhar. Não esse momentâneo, não esse tempo, essa estação de hoje. Talvez, meu irmão, você não gosta de frio. Quem não gosta de frio, que levanta a mão em nome de Jesus. Quantos amam o calor? Levanta a mão. É quase as mesmas pessoas. Querido, você vai fazer o que agora? Vai se congelar e pedir para alguém te descongelar em dezembro? Não. Você vai viver esse momento, mas imaginando. Eu estou dezembro na praia. Eu estou escutando, olha a onda, olha a onda. Olha o queijo coalho, coalho, coalho. Ou seja, você já está ouvindo o cara oferecer queijo coalho para você, meu irmão. Mas você está vivendo essa estação. O que ele está dizendo é exatamente isso. Agora é dias de frio. É dias de quirera. É dias de sopa, que não é janta. É dias de tudo, meu irmão. Então perceba, o que nós começamos a ver é que eles têm visão. Visão de crescimento. Quem se acomoda, querido, não vive o extraordinário. Volto a dizer, eu não estou relacionando isso à salvação. Eu estou falando que às vezes você tem um cartão desbloqueado e você não usa. Sendo que talvez essa conta já foi paga 2000 anos atrás. E o que nós começamos a ver sobre tudo isso é porque eles já visualizavam algo diferente lá na frente. Hoje de manhã, nós tivemos aqui a apresentação de várias crianças. Vários pais aqui, mães, vieram apresentar seus filhos a Deus. E a oração, basicamente, é isso, que eles aprendam a crescer em graça, estatura e conhecimento. Que eles cresçam como homens e mulheres de Deus. Eles estão vendo bebês, tinha bebês de 8 meses no frio de hoje de manhã. Porque o pai tirou ele para fazer aqui, não era um rito. Ele vinha consagrar, ele veio declarar. Eu fiquei imaginando alguns pais aqui fazendo igual no Rei Leão, levantando a criança aqui para cima, né, ali, para consagrar o filho. Mas por quê, meu irmão? Para que ele cresça, que ele desenvolva, que ele dê espaço para que Deus o use. Ele não precisa ser um pastor, mas ele pode ser um médico de Deus. Ele pode ser um advogado de Deus. Ele pode ser um motorista aplicativo de Deus. Ele não estava falando sobre meu filho tem que ser um sacerdote. Mas todos os pais aqui, unanimemente, eles estavam declarando algo. Que hoje eles estão com um bebê de 8 meses, 100% dependente. Era com uns dias, e eu lembro que eu brincava com meu pai, falava, um dia eu vou estar dirigindo e você vai para a praia comigo. Então perceba que existem processos, mas eu tenho que enxergar além daquilo que se chama dificuldade. O que eles começam a ver? Primeiro, desejo de crescimento. Segundo, visão de crescimento. Você pode avançar com a tua casa. Você pode avançar no relacionamento com os teus filhos. Você pode avançar com aquilo que Deus depositou em tuas mãos. Você pode dar espaço, tirando aquilo que não serve, não combina mais com você. Mas a Bíblia fala que a terceira coisa é que, de repente, eles saem animados. Com o machado talvez nas costas, vamos cortar essas vigas, porque a gente tem desejo de crescimento, nós temos visão de crescimento, e agora a gente precisa pôr a mão na obra. Os irmãos na obra. E a Bíblia diz então, que eles começam a cortar a lenha. Né, as árvores, os troncos, os galhos. Começam a fazer as podas necessárias. Começam a dar forma àquilo que é irregular. Mas de repente, quando alguém que tem desejo, alguém que tem visão, parece que as coisas desmoronam. Parece que aquele castelo de areia veio a onda e derrubou tudo aquilo que estava pensando em fazer. Talvez ninguém sabia o que estava tentando construir na areia, mas você estava pensando que estava fazendo um castelo. O que esse abençoado está fazendo? Mas você está imaginando um castelo. A Bíblia diz que eles chegam então, no versículo 3. Então, pode para o 4. Então foi com eles junto ao Jordão e começaram a derrubar as árvores. Versículo 5. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou, ah, meu Senhor. Era emprestado.
Eu quero dizer que às vezes nós trabalhamos como se nós fôssemos, e fazemos as coisas como nós fôssemos literalmente o dono de tudo. Eu quero falar algo para você. Essa mulher, você que é casado, que está do seu lado, ela não é sua, ela é emprestada. Os filhos que você cuida não são seus, eles são emprestados. O esposo que você tem não é seu, ele é emprestado. Sabe, querido, perder o machado era tão desesperador, que na hora que esse discípulo de Eliseu, um aluno da escola profética na época, que ele perde o machado, ele grita, ai meu Senhor, era emprestado. Meu irmão, eu não sei se você cuida das tuas coisas, mas tenho certeza que a maioria quando empresta, entrega melhor do que pegou. Eu teve uma época, meu irmão, que a minha esposa andava muito chique dentro dos carros. A Diana andava de perna cruzada. Nós tínhamos um cadete dourado, cor champanhe. Pensa um cadetinho bom demais, meu irmão. Mas quando chovia, a Diana andava chique, ela cruzava a perna. Que bem na perna direita tinha uma goteira no para-brisa. E para não molhar a calça dela, ela cruzava a perna. Quem chegava, nossa, essa pastora anda chique, hein? Cruzando a perna dentro do carro. É que ninguém sabia, meu irmão, que quando chovia o para-brisa goteirava exatamente onde ficava a perna direita dela. Mas eu cuidava do meu cadetinho. Tem um irmão aqui que uma vez, ele me emprestou um carro, que era um carro, meu irmão, parecia um arco-íris, tinha 4 cores. Era um golzinho vermelho, cor de rosa, nem sei tantas cores, mas tinha vários tons de vermelho aquele carro. Eu lavava toda semana, passava cera, não fazia diferença, mas eu passava cera, passava pretinho. A Diana ia para o centro, escapava o cabo do acelerador, o pedal lá embaixo, eu chegava lá, amarrava com araminho, nós andávamos de golzinho vermelho, ou cor-de-rosa, ou como você queira chamar, que ele tinha gosto para todo mundo. Mas quando nós íamos viajar, nós emprestávamos o carro, e eu nunca entreguei um carro emprestado. Seja para algo pequeno, para curta distância ou longa, sem o carro estar lavado, sem ter ajeitado. Está aqui meu sogro, que ele me emprestou muitas vezes, e eu nunca entreguei o carro do mesmo jeito. Até chovendo, pastor, até o barro eu tirava para entregar. Porque eu entendo que aquilo que é emprestado eu tenho que cuidar ainda mais, querido. E quando nós temos esse entendimento que a nossa família é emprestada, nós vamos cuidar diferente. Ah, mas é meu, eu lavo depois. Não, esse aqui não é meu, é do Senhor. O que a Bíblia fala é que ele diz, ah, meu Senhor é emprestado. Aquilo que você está usando hoje, meu irmão, você pode falar que é teu, mas na verdade não é, é emprestado. Tudo vem do Senhor. E a Bíblia então fala que enquanto ele cortava, enquanto ele estava fazendo a sua parte, querendo avançar, algo saiu do controle. E ele perdeu o seu machado. Não sei se era o excesso de trabalho, não sei se foi uma inadimplência dele ver se estava o cabo bem ajustado, mas independente da razão, esse cabo caiu, esse cabo se perdeu. E quando esse cabo parou, esse machado caiu, esse machado parou de trabalhar. E aí tem um perigo muito complicado no meio de tudo isso. Quando um parou de trabalhar, já que todos queriam construir, significa que vai sobrar trabalho para outras pessoas. Quando você deseja parar, quando você escolhe parar, quando você por um acidente de percalço, isso mesmo que vocês falaram, né? No acidente de trajeto, acontece, você decide parar, meu irmão, não é só você que parou, você compromete outras pessoas. E sabe o que eu creio que é o maior problema? É quando nós paramos com o machado, quando nós perdemos algo que é de valor, a primeira que vai sentir as pessoas da nossa casa. Sabe por quê? Porque eles estavam construindo um lugar para a habitação deles. Não era para construir lá para outra pessoa. Ah, não vamos... Não, era para eles. Eles entendiam que estavam apertados. Eles entendiam que tinham que dar espaço. E quando o machado parou, meu amigo, o trabalho do machado parou, aumentou o trabalho dos outros. E é por isso que nós temos que começar a entender, principalmente mães, pais que aqui estão, ou aqueles que vão se tornar um dia. Sabe o que nós vamos sentir mais? Quando falamos na igreja, nós temos que ganhar mais pessoas. Daí fala, nossa, o pastor está preocupado com número, com estatística. Sabe quando sai essa preocupação? Quando o número de estatística é os nossos filhos. Quando o número de estatística é os nossos parentes. Daí não é mais estatística. Meu Deus, ninguém vai visitar alguém da minha casa. Então percebam, quando alguém para com o seu machado, aumenta o trabalho do outro. As bênçãos, todo mundo quer. O resultado, todo mundo quer. Até 1000 gerações. Mas tem maldições que também vão ser hereditárias. E quando eu paro no meio do processo, se o louvor puder subir. Quando eu paro no meio do processo, querido,
Entenda, outras gerações, outras pessoas vão ter que trabalhar no nosso lugar. Quer fazer um raciocínio bem rápido? Quantos aqui, você com a idade que você está hoje, principalmente quem tem mais de 40, você gostaria de voltar há 20 anos atrás com essa mesma cabeça e mentalidade? Quem gostaria? Vamos fazer ao contrário? Quem não gostaria? Levanta a mão. Tem alguém que é uma levantada? Ninguém. Por quê? Mas se eu tivesse a minha cabeça, eu tinha feito isso. Por quê, querido? Porque daí você já sabe alguns macetes da caminhada. E aqui o que nós vemos é quando um machado para, a geração lá para frente, a próxima geração vai vir falhada. Nós falamos assim, principalmente nós aí, dos 40 para cima, essa geração nova é Nutella. Era a nossa geração. Nesse inverno, quando a gente ia para a escola a pé, fazia até barulho a grama congelada de frio que tinha. Hoje nem frio tem. Nós somos Nutella porque a gente nadava nos rios. E nós achamos que era apenas isso, ser a pessoa raiz. Mas sabe o que é um crente raiz? É entender que você vai ter coisas que vai ser do teu controle. Mas você tem desejo de crescimento. Você tem visão de crescimento. E você sabe que tudo que você tem, tudo que você pode se posiciona como um mordomo, não é teu. É do Senhor. E quando a Bíblia então começa a falar sobre esses homens, que o machado era emprestado, querido. A nossa casa, a nossa família é emprestada. A última coisa é que a Bíblia fala que ele fala, meu Senhor era emprestado. Versículo 6. O homem de Deus perguntou, onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, perceba, irmão, que normalmente nós sabemos onde caiu o nosso machado. Normalmente nós sabemos aonde nós perdemos o fio do nosso machado. Mas dificilmente alguém fala, pastor, não sei o que aconteceu. Você sabe. Às vezes foi o jeito de tratar a tua esposa que foi mudando. E hoje está tendo, em vez de ter uma aproximação, existe um abismo. Você não tem mais nem como ouvir sem fazer uma ponte ou falar pelo celular. Tem pessoas que conversam na mesma casa pelo celular. Tem pessoas que ao redor da mesa, ao invés de chegar na mesa e ter um tempo de qualidade com a família, estão vendo, cada um vendo uma coisa. Um jogando, um vendo as notícias, o outro vendo o resultado de futebol, o outro já vendo como que está, né, a guerra lá no Irã, no Iraque. Então perceba, meu irmão, que tem coisas que têm valor. E a Bíblia então fala, aonde caiu? Nós sabemos onde caiu. Nós sabemos onde está falhando. Dificilmente você é uma pessoa que fala, eu não sei o que aconteceu. Nós sabemos. Entrou uma palavra atravessada. Entrou muitas vezes um desejo dos holofotes do mundo que brilhou aos nossos olhos. Propostas de um dia mau. O que adianta ser primogênito se eu vou morrer de fome? Então vamos trocar. Eu te dou um prato de lentilha e você me dá o direito de ser primogênito. Sabe o que Esaú esqueceu? Que ter o direito de primogenitura era continuar as coisas do pai. Sabe o que nós não podemos esquecer? É que nós estamos aqui nessa terra não apenas para procriar e multiplicar, embora faça parte, mas para continuar as coisas do nosso pai, até que ele venha nos buscar para uma eternidade. A Bíblia fala então, que nós devemos buscar aquilo que nós perdemos, e devemos lamentar as coisas que têm valor. Tem um ditado que fala, não adianta chorar o leite derramado, e é verdade, meu irmão. Embora o leite tenha um preço, não adianta chorar, não vai voltar. Mas um machado, meu irmão, significava, o meu propósito parou. Quando eu paro, eu prejudico outras pessoas. E eu fui chamado para me ampliar o espaço, para que Deus possa tocar essa geração. A tua família não é só a tua família, mas através da tua família outros vão conhecer. E a Bíblia então está falando que ele devia buscar e lamentar algo que foi perdido. Irmão, não acostume caminhar como se nada aconteceu. Pastor, mas eu estou aqui com o cabo do machado tentando cortar. Esse é o problema. Não tem machado, não tem o ferro, mas está com o cabo batendo na madeira, não vai fazer nada. Vai ter calo, canseira, desgaste e não tem resultado. O que adianta vir para a igreja se a minha vida não mudou? É óbvio que tem coisa que não muda, meu irmão, porque depende de atitudes.
A Bíblia diz que quem fez o milagre foi o homem de Deus. Mas a Bíblia fala no versículo 7 que ele joga um galho. Gente, o machado flutuou. Você tem ideia que é isso? Uma chumbada, para quem pesca sabe que ele vai ficar lá no fundo. Imagina um machado, meu irmão, flutuar. Mas entenda, o fato de Deus fazer um milagre não significa que eu não tenho que fazer a minha, a tua parte. Porque o milagre só foi consumado quando o profeta estende a mão e pega. Significa que o milagre quem faz é Deus, mas viver o milagre depende de mim e de você. Ou eu deixo o milagre e falo, nossa, tira uma selfie, olha o machado boiando. Ou eu estendo a minha mão e eu falo, eu preciso pegar esse machado, porque eu ainda não completei aquilo que Deus colocou na minha vida. Deus ainda não completou aquilo que Ele tem na tua casa, na tua família, a ponto de você pensar em desistir da tua caminhada. Tem famílias que são ativistas, tem famílias que fazem tudo, estão em tudo, mas de repente vem uma selfie, sorri, para a selfie, cara fechada. Sabe, queridos, não adianta ter machado sem fio na mão, como não adianta ter um machado com fio dentro da água. Nós temos que ter um machado preparado. Os domingos, para quem vem à noite no culto, é um tempo de afiar o machado. Os domingos das 19 às 21 aproximadamente, é um tempo onde você não está descansando, você está vindo afiar o teu machado. Sabe para quê? Para que no dia que é onde você tenha que usá-lo, ele possa estar pronto para edificar algo. O que um profeta ele transmite aqui na terra? A vontade de Deus. O que eles estavam fazendo? Ampliando essa escola de profetas. Para quê? Para que a vontade de Deus se multiplicasse no meio do povo. Sabe por que eu e você temos que transformar essas árvores em vigas? Para que o propósito de Deus se multiplique da tua casa para a casa do vizinho, para a casa do vizinho, para a casa do vizinho, para a casa do vizinho. Por quê, meu irmão? Porque não importa o caos, não estamos em crise, estamos em Cristo. E quando nós começamos a entender, o homem então de Deus pergunta, onde caiu? Eu e você sabemos muitas vezes onde caiu. Nós não podemos fazer aquela, mas eu não sei, será que alguém não roubou de mim? É o diabo que roubou, ser janho. Não é assim, tudo é do diabo, irmão. Nós deixamos o diabo às vezes ocioso, não tem o que fazer, nós fazemos o papel dele. Mas não, ele assumiu responsabilidade. Senhor, meu Deus, meu Senhor, que não é o meu Deus, né? Ele falou para Eliseu, falou, mestre, profeta, meu amigo, meu Senhor, eu perdi o machado lá emprestado. Deus vai pedir contas da tua casa, meu irmão. Aquela frase que sempre ela repete, parece um eco: igreja forte não vem antes de família forte. São as famílias fortes aonde a presença de Deus vai habitar, onde nós damos espaço. Enquanto tinha espaço, o óleo multiplicou. Quando acabou o espaço, o óleo cessou. Você quer que Deus preencha algo na tua vida? Ou você já está acostumado com algo apertado, com algo que não tem para onde expandir? Eu creio que nós podemos ver um tempo de expansão da parte de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Deus nos chamou, querido, para nós vivermos milagres. Mas eu volto a dizer para você, nem todos os milagres são para todos nós. Porque tem alguns talvez não vão querer pagar o preço. Talvez alguns vão se contentar com aquele pouco que já tem. Mas nós devemos viver o extraordinário. Existem milagres que não é para todos, mas existem milagres que todos aqueles que quiserem podem experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Deus fez flutuar o machado, mas foi o profeta que teve que pegar. Talvez essa é uma noite onde eu e você primeiro temos que começar a avaliar qual foi o último milagre que por fé e por uma ação eu consegui viver da parte do Senhor. Muitos de nós nos acostumamos com a rotina de culto, querido. Muitos de nós nos acostumamos porque nós estamos tão habituados a todo domingo estar na igreja, com chuva ou sem chuva, com frio ou sem frio, com ou sem calor, com ou sem ar. Mas não significa que isso pode mudar a nossa vida se eu e você não entendermos que há milagres que não são para todos. Tem milagres que nós temos que fazer por onde? Nós temos que desejá-lo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se eu tão somente tocar nas orlas de Jesus, segundo a
tua palavra eu lançarei as redes. Se é o Senhor mesmo, manda-o ir ter contigo. Aqui estão 5 pães e 2 peixes. Eu quero viver os milagres. Perceba que tem vários tipos de milagres. E é óbvio que a fé é o elemento indispensável para todos. Mas tem coisas que eu e você precisamos e podemos fazer, querido. E a minha pergunta é que se você não afiar o seu machado, você vai continuar golpeando, você vai continuar cansando, você vai continuar tendo desgaste, mas o resultado não vem. E a minha pergunta é: como está o seu machado essa noite? Aonde está a sua ferramenta de trabalho? Qual é o tempo que você tem gasto, querido? Para que quando for necessário, você tenha fio suficiente, para você não ter um desgaste desnecessário, mas viver propósito para construir e ampliar aquilo que Deus pode encher. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou até mesmo imaginamos. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Sabe, queridos, essa noite nós podemos fazer temos uma outra atitude na presença do Senhor. Nós podemos trocar o esforço humano pelo propósito do Senhor. Nós podemos trocar aquilo que já estamos acostumados a fazer com a força do hábito pela provisão do Senhor. E essa noite, de uma maneira especial, eu queria que num primeiro momento você sozinho, se a gente começasse a avaliar a sua vida, nós vamos começar a ministrar ao Senhor, vamos adorá-lo com uma canção. Mas você colocar no teu coração: Deus, há milagres que não são para todos, e quais que eu não tenho vivido, quais que têm passado despercebido, quais que eu estou acostumado a viver num aperto, a viver num lugar onde não tem espaço para algo a mais. Mas essa pode ser uma noite, querido, sim, onde você e eu podemos, primeiro, demonstrar o desejo de crescer, demonstrar o desejo de romper, demonstrar o desejo, falar: Deus, eu não quero mais esse comodismo, eu não quero esse tipo de conforto. Eu sei que o crescimento traz o desconforto, mas o desconforto não vai me paralisar. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor em nome de Jesus nessa noite. E é uma noite de você fazer uma troca com o Senhor. Esse jugo sobre os teus ombros, esse peso sobre a tua vida, dessas circunstâncias que na tua casa perdeu o controle, do teu casamento que parece que o machado se perdeu. É uma noite, querido, onde falar: Senhor, eu sei aonde eu perdi. É tempo de restauração, é tempo de Deus redirecionar muitas vidas aqui. É tempo de investirmos tempo afiando o machado, imolando, para que no momento certo ele possa cumprir um propósito. Vamos adorar o Senhor em nome do Senhor Jesus. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Demonstre desejo, demonstre visão, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. É noite de pedir ajuda ao Senhor, querido. A essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa
pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Eu queria que você se reunisse com sua família neste momento. Mas não seja apenas mais algo que muitas vezes nós fazemos aqui no final dos nossos cultos, no momento de apelo. Mas a Bíblia fala que os profetas entendiam que eles precisavam dar espaço para o crescimento. Os profetas falam que cada um iam pegar os seus machados e iam cortar as suas vigas. Eles tinham tarefas individuais, mas com propósitos coletivos. Talvez essa noite você tenha uma tarefa individual, de você desejar, de você visualizar. Mas talvez é um momento onde você e a tua casa precisam, neste momento, unir esses projetos que parecem ser apenas individuais, mas é um projeto coletivo, para que Deus pudesse vir e fazer a vontade dele acontecer. Eu queria que nesse momento talvez você vai sentir vontade de abrir algo, de pedir perdão, de confessar, de apenas renovar alguns votos tão importantes as quais vocês têm. Mas faça desse momento da tua casa um lugar, um ambiente onde as vigas estão sendo colocadas nos seus devidos lugares, onde uma edificação está sendo feita, construída, para que mais coisas possam habitar aí dentro. Pai, nesta noite estamos aqui como família, homens, mulheres, filhos, irmãos, irmãs, sogros, sogra, primos, pessoas, Pai. E nesta noite queremos, Pai, unir, como falamos muitas vezes em alguns casamentos, Deus unindo duas pessoas distintas para um propósito. Fomos unidos para um propósito de engrandecer o Teu nome. E nesta noite, em nossa casa, Deus, enquanto nós vamos daqui a pouco continuar adorando a Deus, e cada família vai ter um tempo para afiar os seus machados em suas casas, declarando, retirando palavras que talvez não foram bênçãos durante essa última semana, talvez falando palavras proféticas, profetizando, declarando que vigas estão sendo levantadas, um lugar dando para expandir o reino dos céus em nossas casas. Pai, nesta noite nós oramos, nesta noite nós geramos esse ambiente, nesta noite, Pai, não é apenas nós temos um machado sem fio nas mãos, ou ter um machado com fio perdido nas águas, mas é um tempo, Deus, para viver um milagre. Mas chegou o tempo de nós buscarmos esse machado que deve flutuar, que vai voltar a realmente, Pai, às margens. Que erga a sua voz, comece a declarar sobre a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Toda perda valiosa deve ser lamentada. Aquela mulher das dracmas, ela poderia ter seguido com 9, mas ela só parou quando ela procurou algo de valor. Não prossiga com tua casa, com tua família, deixando coisas de valor pelo meio do caminho.
Não prossiga deixando os machados que são necessários para aquilo que Deus tem para a tua casa, para a tua família. É tempo de avançar, é tempo de alargar as tendas, é tempo de se preparar para o novo de Deus, é tempo de restaurar aquilo que um dia se perdeu. Pai, nesta noite nós queremos gerar esse ambiente. Os nossos lares, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, o nosso trabalho, nada disso é nosso. Somos mordomos, somos aqueles que cuidam, que zelam daquilo que é teu. Pai, que possamos lamentar por aquilo que é precioso, que foi perdido no meio da caminhada, com boas motivações, mas talvez se perderam mesmo assim. É uma noite de encontrarmos aquilo que é precioso, daquilo que tem propósito, daquilo, Deus, a qual nós desejamos um dia, nós visualizamos um dia, mas Deus, no meio do processo se perdeu. Nós não podemos permitir, Deus, que o coração dos filhos aos pais e dos pais dos filhos, Pai, eles se distanciem. Não, a promessa é que eles se convertam, que eles se aproximem. Ah, mas é a fase da rebeldia. Não, rebeldia não vem do Senhor. É a fase de nós darmos espaço para que o reino dos céus se estabeleça em nossa casa, em nossa família, em nossa igreja. Que possamos ser luzeiros nessa época, nesse tempo chamado hoje. Nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos pelo despertar do teu Espírito. Nós queremos crescer, nós queremos avançar, nós queremos experimentar mais e mais e mais da tua presença. Há milagres que não são para todos, mas tem milagres que, quando está no propósito de Deus e nós desejamos, nós visualizamos, nós experimentaremos da boa, da perfeita e da agradável vontade do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus?